Começa com um silêncio pesado. Você tem 8 anos e está sentado na porta do quarto, ouvindo gritos do outro lado da parede. Ou pior, ouvindo o silêncio gelado que vem depois. E naquele momento, sem que ninguém precise dizer, você entende. Você precisa ser pequeno. Você precisa ser invisível. Você precisa fazer tudo certo para que as coisas não explodam. E assim, devagar, você aprende a arte de desaparecer por dentro enquanto sorri por fora. Hoje vamos mergulhar na psicologia de quem nunca teve permissão para ser criança. E se você está assistindo isso, provavelmente já sabe do que estou falando. Porque esses padrões não ficam na infância. Eles te seguem. Eles moldam como você ama, como você trabalha, como você existe no mundo. E se você não entender de onde isso vem, vai passar a vida adulta repetindo os mesmos mecanismos de sobrevivência que um dia te salvaram, mas que agora estão te aprisionando. Talvez você nunca tenha tido um trauma grande o suficiente para contar. Não teve violência explícita. Não teve abandono literal, mas teve algo pior, a negligência emocional disfarçada de normalidade. Teve o pai que estava presente fisicamente, mas ausente emocionalmente. Teve a mãe que vivia suas próprias feridas não curadas e sem querer te transformou no confidente dela. Teve o clima pesado em casa que te ensinou que sua alegria era barulho demais. E tem um nome para isso: negligência emocional. É quando seus pais te alimentaram, te deram casa, te colocaram na escola, mas esqueceram de te ensinar que você importa, que seus sentimentos são válidos, que você pode falhar, chorar, gritar e ainda assim ser amado. Então você aprendeu cedo: amor é condicional, segurança é temporária, e a única pessoa em quem você pode confiar é você mesmo. Vamos falar sobre o que realmente acontece no cérebro de uma criança que cresce assim. Existe um fenômeno que os psicólogos chamam de inversão de papéis ou parentificação emocional. É quando a criança assume responsabilidades emocionais que deveriam ser dos adultos. Ela se torna o termômetro da casa. Ela gerencia o humor dos pais. Ela se torna o mediador de conflitos que não são dela. E isso não é apenas crescer rápido. Isso reconfigura seu sistema nervoso. Porque quando você passa a infância inteira em modo de alerta, escaneando o ambiente em busca de perigo, regulando emoções que não são suas, seu cérebro desenvolve o que chamamos de hipervigilância crônica. Você nunca relaxa de verdade. Você nunca se sente completamente seguro. Mesmo em ambientes tranquilos, seu corpo está esperando o outro sapato cair. E aí vem a parte cruel. O mundo te recompensa por isso. Te chamam de responsável, de maduro, de velho de alma. E você usa essas palavras como medalhas, sem perceber que são correntes. Deixa eu te fazer algumas perguntas. E seja honesto consigo mesmo. Você tem dificuldade em pedir ajuda? Prefere fazer tudo sozinho porque é mais rápido ou porque não quer incomodar? Você se sente culpado quando está descansando? Como se produtividade fosse a única forma de provar que você merece existir. Você atrai ou permanece em relacionamentos onde você é o solucionador de problemas, onde você dá mais do que recebe e ainda se pergunta por que está exausto. Você tem dificuldade em expressar raiva? Porque foi programado para acreditar que suas emoções são perigosas, inconvenientes, exageradas? Você se sente estranho quando alguém te trata com gentileza genuína? Como se houvesse uma dívida a ser paga depois? Se você respondeu sim para várias dessas perguntas, entenda, essas não são falhas de caráter. São sintomas. Sintomas de um sistema nervoso que nunca aprendeu o que é segurança verdadeira. Agora vamos falar sobre o preço que você paga quando carrega esse padrão para a vida adulta. Você se torna hiperindependente. Constrói muros tão altos que nem você mesmo consegue sair. Você diz estou bem quando está se despedaçando por dentro. E a pior parte, você realmente acredita nisso. Porque foi treinado para acreditar que vulnerabilidade é fraqueza. Você se torna um imã para relacionamentos desequilibrados. Atrai pessoas emocionalmente indisponíveis porque inconscientemente elas te lembram de casa. E aí você tenta salvá-las, porque foi isso que você fez a vida inteira. Você confunde intensidade com intimidade. Confunde ansiedade com amor. Você desenvolve o que chamamos de colapso de alta funcionalidade. Por fora, você está destruindo metas, mantendo as aparências, sendo o amigo que todo mundo procura. Por dentro, você está vazio, cansado, dissociado, funcionando no piloto automático porque parar significaria sentir. E sentir é assustador demais.
E tem um fenômeno psicológico devastador que acontece. Você começa a sentir inveja de pessoas que tiveram infâncias normais. Você vê alguém que tem relacionamento saudável com os pais e sente algo retorcido no peito. Não é mau caráter, é luto. É a consciência dolorosa de que te roubaram algo que você nunca vai recuperar. Você perdeu a chance de ser criança, e ninguém nunca vai devolver isso. Aqui está algo que quase ninguém fala. Se você cresceu sendo o apoio emocional dos outros, você provavelmente se tornou o terapeuta do seu grupo de amigos. As pessoas te procuram quando estão mal, te contam seus problemas. E você escuta, aconselha, segura a barra. Mas responda honestamente, quando foi a última vez que você ligou para alguém só para desabafar? Sem minimizar, sem transformar sua dor em algo palatável para não pesar no outro? Você provavelmente não consegue, porque foi condicionado a acreditar que seus problemas são um fardo, que você precisa ser forte o tempo todo, que pedir suporte é ser dramático. E aí você fica preso num ciclo vicioso. Você dá até esvaziar completamente. E quando alguém finalmente percebe e pergunta se você está bem, você sorri e diz tudo ótimo. Porque deixar alguém realmente te ver parece arriscado demais. Parece exposto demais. Parece como a vulnerabilidade que seus pais nunca te ofereceram. Vamos falar sobre a criança interior, não de forma mística ou romantizada, mas psicologicamente real. Existe uma parte de você que parou no tempo, que ainda está esperando alguém chegar e dizer: relaxa, eu cuido disso. Você pode só ser criança agora. Ela está lá dentro. Ela nunca foi embora. E ela está cansada. Ela é a parte de você que tem vontade de chorar sem motivo. A parte que se sente pequena quando é criticada. A parte que tem medo de ser abandonada, mesmo em relacionamentos estáveis. A parte que sonha, em segredo, em ter alguém que simplesmente te abrace e diga: eu te protejo. Mas aqui está a verdade brutal. Ninguém vai chegar. Não do jeito que você precisa. Não para preencher aquele buraco da infância que nunca foi preenchido. E eu sei que isso dói. Eu sei que você queria que alguém finalmente te visse, te escolhesse, te curasse. Mas a única pessoa que pode reparentar aquela criança agora é você. E não, isso não é injusto. É tragicamente injusto. Você não deveria ter que fazer isso, mas é a única saída. Então, como você começa a curar isso? Primeiro, você para de glorificar sua força. Sim, você é forte, mas força forçada não é virtude, é sobrevivência. E você não precisa mais sobreviver. Você pode começar a viver. Segundo, você começa a sentir. E isso vai ser horrível no começo, porque você passou décadas anestesiando, distraindo, ocupando cada segundo para não ter que enfrentar a dor que está esperando embaixo. Mas ela está lá. E enquanto você não deixá-la subir, ela vai continuar controlando você pelos bastidores. Você precisa chorar o luto de nunca ter tido pais emocionalmente disponíveis. Você precisa sentir raiva por ter sido forçado a crescer rápido. Você precisa reconhecer que não foi sua culpa, que você merecia mais, que você ainda merece mais. Terceiro, você aprende a receber. E isso vai parecer impossível no começo, porque receber é vulnerável. Receber é admitir que você precisa. Receber é confiar. E confiar é apavorante quando você foi traído pela própria infância. Mas você começa pequeno. Você deixa alguém pagar o café. Você aceita um elogio sem desqualificá-lo. Você pede ajuda numa tarefa pequena. Você começa a treinar seu sistema nervoso de que é seguro não ser o autossuficiente o tempo todo. E quarto, e talvez mais importante, você para de buscar nos outros o que seus pais não te deram. Você para de escolher parceiros para consertar. Você para de esperar que seu chefe, seu cônjuge, seus amigos te deem a validação que seus pais não deram, porque isso não é trabalho deles. E quando você coloca essa pressão nos outros, você sabota seus próprios relacionamentos. Você sabe o que você merece? Você merece relacionamentos onde você não precisa ser útil para ser amado. Onde você pode ter um dia ruim sem medo de ser abandonado. Onde você pode dizer não estou bem e não ser tratado como peso. Você merece descansar sem culpa. Ter hobbies improdutivos. Falhar sem que isso defina seu valor. Ser mediano em algumas áreas da vida e tudo bem. Você merece parar de ser o adulto na sala. Parar de gerenciar o humor dos outros. Parar de se fazer
fazer pequeno para que os outros se sintam confortáveis. E você merece, finalmente, ter acesso a todas as partes de si mesmo. Não só o você funcional e competente que você mostra pro mundo, mas o você assustado, o você raivoso, o você que só quer colo, o você que não sabe de nada, o você que ainda é, em muitos sentidos, aquela criança que nunca teve permissão para apenas existir. Olha, eu não vou te dizer que vai ficar fácil. Não vou romantizar o processo de cura como se fosse uma jornada linda de autodescoberta. É bagunçado, é doloroso. Tem dias que você vai sentir que está regredindo. Mas aqui está o que eu posso te dizer. Pela primeira vez na sua vida, você tem escolha. Quando você era criança, você não tinha escolha. Você fez o que precisava fazer para sobreviver. E funcionou. Você está aqui. Você sobreviveu. Mas agora você pode escolher. Você pode escolher parar de carregar o peso emocional dos outros. Pode escolher expressar suas necessidades. Pode escolher se afastar de ambientes que te forçam a voltar para aquele papel antigo. Pode escolher, finalmente, colocar sua própria máscara de oxigênio primeiro. E não, seus pais provavelmente nunca vão te dar o reconhecimento que você precisa. Nunca vão dizer me desculpa por te fazer crescer rápido demais. Nunca vão enxergar o peso que você carregou. E tudo bem, porque você não precisa mais da permissão deles. Você pode se dar permissão. Permissão para descansar. Permissão para falhar. Permissão para ser imperfeito, confuso, vulnerável e ainda assim digno de amor. Você passou anos sendo o adulto que seus pais precisavam que você fosse. Agora é hora de ser o pai ou a mãe que sua criança interior sempre precisou. É hora de segurar a mão daquela criança assustada dentro de você e dizer: eu vejo você, eu ouço você e eu não vou te abandonar, porque você não está quebrado. Você está carregando feridas que não eram suas para carregar. E agora, finalmente, você pode começar a colocá-las no chão. Você nunca teve uma infância, mas você ainda tem um futuro. E dessa vez, você escolhe como escrevê-lo.